Ele falou: olha, Elias, eu vou cuidar de você. E cuidava. De manhã estavam ali aqueles animaizinhos, trazendo a refeição, sendo servido. À tarde, do mesmo jeitinho. E aquela água daquele riacho ali descendo, uma água com certeza cristalina, com certeza uma água pura, saciando a sede daquele homem. Ele estava pronto a obedecer. Deus não mudou e Ele continua cuidando de nós. Pastor, eu fico assim, eu fico imaginando as pessoas na casa deles, né? Que geralmente elas paravam lá de fora, porque era uma pedra grandona com fogo embaixo. Aí eu posso imaginar eles preparando pão e o povo pega o pão já assadinho e já leva embora. Aí já pega aquela carne lá arrumadinha, porque eu comigo já leva embora. E o pessoal lá, por que você levou meu pão daqui? Olha que cena linda! Que coisa! Ah lá, o passarinho roubou o alimento, né? Se eles pudessem falar, olha, nós vamos abençoar o homem, o profeta de Deus. Oh, gente, esse é o nosso Deus. Não mudou, não mudou nada. Vamos continuar lendo aqui, olha. Versos de 7 a 9 agora. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Se Deus quisesse, Deus faria aquele ribeiro continuar jorrando água. Mas Deus queria continuar ensinando para Elias. E a seca estava só aumentando, então aquele ribeiro secou. Aí Deus fala: olha, Elias, não pensa que a minha provisão acabou, não. Eu vou continuar provendo. Agora você vai mudar de região, porque agora eu quero abençoar ainda mais. Nós vamos ver para frente um pouquinho. Que interessante, que Deus não queria abençoar apenas Elias, mas queria também abençoar uma abençoadora, que era aquela mulher viúva. Olha como que Deus é tremendo. Então agora Deus dá um novo mandamento, uma nova ordem para ele. Por ser Elias um homem temente a Deus, pôde contemplar o grande caminho e provisão do Senhor. O segredo de Elias está aqui. Ser o quê? Então agora eu quero ouvir com mais ânimo. Qual que era a chave do sucesso de Elias? Era ser o quê? Temente a Deus. Um homem que conhecia a grandeza de Deus. Isso era precioso. Por ele ser um homem assim, tão temente a Deus, ele estava vendo maravilhas do Senhor. Com relação à viúva de Sarepta, após ela ter tido a coragem de primeiramente doar, recebeu tamanha provisão do Senhor. Por quê? Vamos entender essa história. Elias vai para aquela região. Chegando lá, ele encontra aquela viúva que Deus havia falado com ele. Ele vira e fala assim: mulher, me dê um pouco de água. Ele estava com sede. Aquela mulher vai prontamente pegar água para ele. Mas quando ela vai pegar, sua mulher, traz para mim também algo para mim comer, estou com fome. E aquela mulher, triste, falou: olha, eu vou ser sincero contigo. Parafraseando aquela história ali, né? Vou ser sincero contigo. Eu só tenho um pouquinho de farinha, só tenho um pouquinho de azeite. Eu vim aqui pegar uma lenha para eu colocar fogo lá no meu fogão. Estou com esses 2 cavaquinhos aqui, eu estou com esses 2 pedaços de madeira. Vamos comer, eu e meu filho, e depois dessa manhã nós vamos morrer. Porque a fome, ela já tinha tomado conta da região. Era a última refeição daquela mulher. Ela sabia que ela não tinha mais recurso. Mas Elias, por temer a Deus e por ouvir a palavra de Deus lá atrás, ele é ousado. Mulher,
conforme eu estou te falando, porque Deus vai te honrar. Eu quero que você vá lá dentro, faça um bolo. Primeiro você vai me dar do bolo, e depois você e seu filho vão comer. E Deus não vai deixar que te falte o alimento aqui na sua casa. Que interessante. Deus queria abençoar Elias, mas Deus queria fazer com que Elias fosse uma chave de vitória para aquela viúva, porque Deus estava dando a oportunidade para aquela mulher de doar, de abençoar. Aquela mulher usou de fé naquele momento, porque ela falou assim: olha, só me desculpa, mas eu não tenho nem tanta intimidade contigo. Meu filho eu tenho cuidado a vida inteira. Você vem com essa ousadia aí, falando que primeiro eu vou dar para você comer, para depois eu comer com meu filho? Claro que não. Eu vou abençoar o meu filho. Se depois nós estivermos satisfeitos, aí sim o senhor pode até comer. Ela não falou isso. Ela poderia ter falado, mas não. Ela temeu ao Senhor, porque o Senhor já havia colocado no coração daquela mulher a possibilidade de abençoar um profeta dele. Aquela mulher foi e fez conforme Elias ordenou, e diz que enquanto durou a seca naquela região, meu amado e minha amada, não faltou alimento na casa daquela viúva. Aquela viúva viu a multiplicação dentro da sua casa. Aquela viúva ficou maravilhada em ver que Deus multiplicava o alimento dela. E ela comia, seu filho comia, e ela via o poder de Deus. Por quê? Porque foi temente ao Senhor. Se você, se eu, se nós formos tementes ao Senhor, nós vamos poder abençoar muito, e seremos abençoados tremendamente. Deus, Ele olha e Ele começa a observar os seus filhinhos, e vai observando: olha, você está abençoando, eu vou te abençoar muito mais. Toma aí, toma mais bênção, porque eu sei que quanto mais eu te abençoar, mais você vai abençoar. Toma, e vai derramando bênçãos. Ele abre as comportas dos céus e derrama bênçãos. Mas quando ele olha um filhinho dele agarrando e segurando, e aí eu tomo posse da minha bênção, a bênção é minha, e começa a segurar a bênção, e segurar e meter. Nossa, agora eu já tenho muita bênção, olha, eu sei que Deus tem mais. Deus, Ele fica triste, fala: filho, eu tenho que parar de derramar bênção sobre você, porque você não quer compartilhar. Era o sucesso da igreja primitiva. Lá no livro dos Atos, nós descobrimos uma igreja que estava pronta para abençoar. Era uma igreja que não tinha apego ao materialismo. Hoje o dinheiro está falando tão alto, tão alto. As pessoas não querem saber se o outro vai passar por dificuldades ou não. O que ele quer é arrancar dinheiro do próximo. A pessoa às vezes está ali aflita, necessitada, mas sem dinheiro. Se tem, nós vamos dar um jeitinho. Se não tem, infelizmente, sai para lá. É o que está acontecendo. O homem não tem mais desejo de ajudar vidas. Vou ler novamente essa frase aqui, olha, com relação à viúva de Sarepta. Após ela ter tido a coragem de primeiramente doar, recebeu tamanha provisão do Senhor. Só depois que ela falou: olha, não, eu vou te abençoar sim, foi aí que ela recebeu. Comece você também a dizer: papai, eu quero ser abençoador. E comece a abençoar. Mas para nós sermos abençoadores, muitos esperam assim: olha, quando eu estiver ganhando X reais por mês, eu vou começar a abençoar. Meu Deus, olha, essa é a minha meta, Senhor. Eu estou fazendo aqui um voto a Ti. Quando o meu salário tiver tanto, eu vou abençoar quantos eu puder. Não faça isso não. Abençoe da maneira que você está. Porque você ser abençoador não é só dando dinheiro. Tem
Tem várias maneiras de você ser um abençoador. Você pode doar uma palavra de conforto, de consolo. Você pode doar um alimento. Às vezes você tem lá um pacote de feijão a mais em sua casa. Você viu que aquele pacote ali está ali para você abençoar alguém. Abençoe. Às vezes um sabonete. Senhor, eu quero abençoar. Abençoe. Porque quando você faz isso, Deus, Ele abre as comportas dos céus. Exemplo de Simão. Lucas 5, versos de 1 a 3. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Esse momento é um momento muito interessante, porque Simão, ele vivia da pesca. Simão tinha passado a noite inteira buscando recursos para suprir suas necessidades financeiras. E quando Simão tinha encerrado seu expediente, porque a pesca ela é produtiva mesmo no horário da noite, quando ele estava ali lavando as redes, limpando o seu equipamento, vem aquele cenário lindo, Jesus como sempre sendo exprimido, as pessoas querendo Jesus, e ele não tinha como ficar no meio daquela multidão. Qual foi a forma dele conseguir falar para a multidão? Estando no mar, estando ali no mar. Mesmo após uma noite de serviço infrutífero, Simão não questiona o Senhor quando lhe pede o barco emprestado para falar à multidão. Aquela noite de Simão foi uma noite complicadíssima, porque ele estava frustrado. O serviço dele não produziu. Ele não conseguiu a pesca que ele estava acostumado. E ali diante dele estava um que podia todas as coisas. Ele podia, olha, Senhor Jesus, faz alguma coisa comigo, porque minha noite foi horrível. Não, ele não questiona. Quando o Senhor Jesus pede o barco, ele simplesmente se dispõe a emprestá-lo ao Senhor. Não faz questionamentos ao Senhor, não faz desafios ao Senhor Jesus. Ele não murmura com o Senhor Jesus. Ele simplesmente diz, olha, está aqui o barco, fica à vontade, mestre. Ele não desabafa da sua noite de insucesso. Às vezes nós, quando estamos diante de Jesus, o nosso Senhor, nós começamos a reclamar. Senhor, a loja não está vendendo, meu trabalho, Senhor, está indo de mal a pior. Senhor, isso está acontecendo, aquilo outro, Senhor, as coisas estão difíceis, meu Deus, por que isso está acontecendo, Senhor? Mas quando nós não questionamos e simplesmente dizemos, Senhor, eu estou aqui, que a tua vontade seja feita, o que o Senhor está querendo que eu faça? Eu vou fazer. O Senhor nos olha de uma maneira tão diferente. A prontidão de Simão resultou em uma bênção sobrenatural sobre a sua vida. Lucas capítulo 5, versos 4 a 7, a gente encontra o que aconteceu naquela história de Simão. Olha só. E quando acabou de falar, isso Jesus, quando o Senhor Jesus já tinha acabado de falar com a multidão, ele disse a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique,